Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou o Adriano Oliveira. E no episódio dessa semana, galera, está simplesmente excepcional. O meu convidado é o Marcelo Toledo. O Marcelo Toledo tem uma bagagem muito rica e vai contribuir demais conosco nesse episódio. Para situar vocês, o Marcelo Toledo foi CTO da Oi, foi sócio do Nubank no Brasil, ele é fundador e CEO da Clivo, que é uma startup de soluções de pacientes crônicos. Então o Marcelo tem um know-how muito grande. Ele também é professor do Gestão 4.0, que é uma escola de negócios muito relevante no Brasil. Então o Marcelo contribuiu demais nesse episódio. Fica até o final, acompanha, porque o que ele trouxe para nós é simplesmente incrível. Obrigado a todos e bom episódio. Marcelo, prazer estar aqui com você. Estava bastante ansioso para a gente ter esse bate-papo aqui. Eu que agradeço o convite, prazer. Seu background é muito grande aí e ele completa dois espaços bem interessantes, né? Um que a gente fala de gestão, que a minha proposta sempre é trazer conteúdo para que os médicos possam ter melhor gestão de performance, de carreira, da sua clínica como um todo. E também, inevitavelmente, falar da tecnologia, né? Essa revolução da saúde digital que a gente viveu, principalmente com um tsunami em questão da pandemia, e isso impacta diretamente a vida do médico. Né? Demais. Então, você como fundador de uma startup na área de soluções para a saúde, de monitoramento de pacientes, está surfando essa onda, né, vamos dizer assim, e você está vendo essa movimentação. E aí, Marcelo, o que eu paro muito para pensar? Quando chegou o Uber, o taxista, ele teve um impacto muito grande na atividade dele, né? Então, a tecnologia mudou o comportamento do mercado de deslocamento. Você ir do ponto A para o ponto B, mudou-se a forma disso acontecer. E eu queria muito ouvir de você, né, com toda a experiência que você tem, como você vê que o médico precisa se comportar, né, nessa transformação digital, de todas essas conexões dos aparelhos que estão se conectando com a internet, com a inteligência artificial e fazendo um grande ecossistema para dar suporte para o médico e para o paciente. Né? Como você vê que o comportamento do médico nesse ponto, né? O que você acredita que é importante prestar atenção? Pô, esse contraponto do Uber é bacana, né? Porque a gente observa que era uma mudança importante de acontecer. Ela era necessária, era fundamental que ocorresse. E eu acho que um dos principais fatores é que o taxista não estava recebendo o feedback. E o feedback cara, quando eu vou no Rio de Janeiro e pego você que viajava 2 vezes por semana de avião, deve saber muito bem disso. A gente pegava o táxi, aconteceu comigo algumas vezes, pegava o táxi, ia para o Rio de Janeiro, daqui a pouco o taxista estava fazendo um caminho que era 2 vezes mais longo do que o caminho que ele poderia fazer. Eu, neste episódio, pedi para ele parar o táxi e sair no meio da rua. Então, quantas coisas ocorriam no táxi que você se sentia mal, até no trânsito de você ser fechado por taxistas, etc. Então, eu acho que o feedback não chegava. Então você tem uma oportunidade de melhorar algo que já existe. E o Uber nada mais foi do que melhorar o que já existia. E um comportamento que ocorreu foi a revolta dos taxistas. Você lembra que os taxistas batiam nos Ubers, batiam de porrada mesmo, física, destruíam o carro, então... Bloqueando o aeroporto... Tentando impedir que o serviço ocorresse. Então, assim, esse tipo de coisa é inevitável. A gente sabe que a evolução de melhoria de serviços, de produto, ela vai ocorrer em todos os segmentos. Na medicina, ela também vai ocorrer, não tem a menor dúvida. Antes de eu fundar a Clivo, a gente visitou todos os principais investidores no Brasil e alguns internacionais para contar da nossa tese. Isso é uma prática comum. Então você vai lá, estou considerando montar a Clivo.
a Clivo vai ser uma empresa que vai ajudar pacientes crônicos a terem uma vida mais saudável. A gente vai fazer isso através de redução do custo com um plano de saúde. Então a gente vai ajudar os planos de saúde a reduzirem custo. A gente vai ajudar a indústria farmacêutica a ter mais adesão medicamentosa. E qual foi o feedback que a gente recebeu? Esse mercado é enorme, é um problema real, ele existe, precisa fazer, a gente gosta da tese. E uma das perguntas que eu sempre fazia é: como é que vocês estão alocando o dinheiro de vocês? Porque o investidor ele tem um pool de dinheiro e ele pega uma parte desse dinheiro e bota em saúde, outra parte ele bota em agro, outra parte ele bota em fintech. Diversifica. Ele diversifica. E olha esse padrão que interessante. A maior parte do investimento que a maioria dos investidores que a gente conversou nos disseram que eles estavam alocando a maior parte do dinheiro em saúde. Então veja só, a saúde ela tem muitas características parecidas com o mundo de fintech. E por que eu estou falando de fintech? Porque foi a maior revolução que a gente acabou de viver. Eu fui sócio do Nubank. Exato, você inclusive vivenciou essa revolução. Eu tive, prática, né? eu fundei startup, eu fui sócio do Nubank. O Nubank hoje se tornou uma das maiores startups do mundo, com valuation de 25 bilhões de dólares. Isso é um negócio gigantesco. Então por que eu estou conectando o mundo de fintech com o mundo de saúde? Porque o mercado muda na medida que você tem investimento. E se a gente está tendo muito investimento em saúde hoje, esse ciclo daqui a 8 anos, os unicórnios que vão estar aparecendo em 2030 serão da saúde. As empresas estão nascendo hoje. Então, o que significa isso para o médico? Que o mercado vai mudar e vai mudar muito. E que não adianta resistir à mudança. Você tem que fazer parte dessa mudança. Porque se você não fizer parte dessa mudança, você vai ficar para trás. Como você fez a analogia dos taxistas, o que ocorreu com os taxistas? Ninguém precisa nem explicar. Então, quem não acompanha as mudanças do mercado e da indústria, sofre. E a tecnologia faz com que isso aconteça na velocidade da luz. É rápido. E quando você perde o bonde, fica difícil de você buscar. É interessante que você fala aí, tem um fator importante. O motorista do Uber, ele viu o Uber como um concorrente, como um predador do negócio dele, vamos dizer assim. E que de fato transformou, é o que você falou. O feedback chegou e foi transformada a solução. O médico também precisa entender que as soluções digitais são para melhorar a rotina dele, melhorar a forma com que ele se relaciona com o seu paciente, melhorar a adesão e engajamento do paciente e melhorar também, o que a gente estava conversando um pouco antes, performance, né? Então, às vezes o médico tem a questão, a gente vê bastante falar sobre prontuário eletrônico, né? A telemedicina entrou da noite para o dia e muita gente acabou até sendo um pouco resistente por não estar acompanhando, é o que você falou. Então, a tecnologia não é um concorrente do médico. É exatamente o contrário, né? A gente vai se tornar mais eficiente. Hoje, eu tenho 3 semanas que eu estava em Teresina. E eu tomei um susto lá. Porque eu estava andando na rua, eu estava indo em direção ao local que eu ia fazer um treinamento, e eu olhei assim para uma placa que estava assim do meu lado, tinha um muro assim, tinha uma placa escrito assim, corte de cabelo. Aí tinha uma foto de um rapaz e tinha um valor bem grande. Sabe qual que era o valor? Nós estamos em 2021. R$2. Por que eu estou falando isso? Você acha que Teresina tem a mesma estrutura médica que São Paulo tem? Você acha que a população de Teresina tem acesso a todos os especialistas? Quando a gente tem uma doença grave, não importa quem a gente conhece que tem uma doença grave, como câncer, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai buscar a melhor pessoa para te orientar. Então isso significa que você quer dar acesso a essas pessoas. E a telemedicina, ela permite isso. Então se a resposta é, poxa, a Teresina ainda não tem o mesmo acesso que São Paulo tem, nós temos um problema. Então, como é que a gente potencializa o médico? Fazendo com que ele consiga dar mais alcance para mais pessoas e ser mais eficiente. Hoje o médico perde tanto tempo com tantas coisas que faz com que ele não pense no negócio, mas o médico é um empreendedor. Ele precisa se enxergar como empreendedor. Empreendedor, ele busca, obviamente, o cuidado com o paciente, mas não só o cuidado com o seu cliente.
né? Ele não busca só isso. Poxa, eu quero fazer o meu paciente ter o melhor tratamento, eu quero estudar o caso dele, mas não pode ser só isso. O empreendedor, ele precisa entender que o financeiro é pré-requisito para ele viabilizar uma operação e para ele poder escalar. E via de regra, o médico não consegue fazer isso. A gente estava conversando aqui com o André logo menos, que é meu cofundador, e ele fez uma brincadeira, né? O médico, quando ele é empreendedor, ele faz coisas grandes. A gente viu aí planos de saúde enormes que foram fundados por médicos. Então, o médico, a partir do momento que ele se enxergar como algo além de um artista, do técnico que faz a medicina ser aquela arte, aquela maravilha, ele se olhar como um empreendedor, ele vai potencializar em muito o poder que ele tem nas mãos dele. E é uma palavra interessante que você usou, que é natural do mundo que você vive, que é falar de escala. Como é que você escala um negócio, né? Como é que você multiplica. E, por exemplo, a telemedicina deu exatamente essa chance que você falou. Então, o médico tem mais do que 24 horas num dia? Não tem. Então, ele não vai conseguir se multiplicar, né? Qual é a forma que ele consegue aumentar o valor agregado no trabalho dele? Ele também tem que aumentar essa receita. Então, se eu trabalho 12 horas, eu não vou contar só com a população de Teresina. Eu agora posso escalar o meu trabalho, eu amplio o meu universo de atender pacientes. Então, eu acho que esse ponto também a tecnologia está ajudando, né? Demais. O que é peça-chave em qualquer empresa? E o médico é uma empresa. Vendas e marketing. Você conhece médico a dar com pau no Brasil inteiro. Os médicos não costumam saber fazer marketing e vendas. Eles não costumam, eles normalmente terceirizam isso, ou para alguém fazer, ou para a secretária negociar valor, eles normalmente nem se interferem nisso. Então, é peça-chave você usar hoje tecnologia para fazer marketing digital. Tem empresas que se tornaram gigantescas simplesmente por produzir conteúdo em blog. Eu tenho um amigo que ele produziu um artigo num blog. Um artigo. Este artigo, no final dele, tinha uma página de captura. O que é a página de captura? Você gostou desse conteúdo? Bota o seu e-mail aqui que eu vou te entregar um material complementar. Isso nada mais é do que você captar um lead. Eles captaram tantos leads que só com esse artigo, nos primeiros 3 meses, eles criaram receita adicional de R$500 mil. R$500 mil. Um artigo. A empresa dele era uma empresa de tecnologia. Então, veja só. Parte mais importante de uma empresa, marketing e vendas. Se você não souber fazer marketing digital e não souber vender pela internet, captar o seu paciente, o seu cliente, você vai ficar fora do jogo. Porque tá todo mundo indo para esse mercado. E aí, olhando a parte de eficiência operacional, eu vou te fazer uma analogia. Você falou assim, poxa, Marcelo, o médico ele pode fazer mais com a tecnologia? Sem a menor dúvida. Quando você pega uma empresa como a Oi, por exemplo, operadora de telecom, eu trabalhei lá 3 anos, fui CTO da área de inovação. Quando a gente olha a área de operação, que processa todas as demandas de cliente que o operador ali no call center não consegue fazer, isso fica retardado, fica represado para alguém processar depois. A gente tem centenas de milhares de tickets rolando o tempo inteiro. O médico é parecido com isso. Ele tem o tempo inteiro pacientes mandando WhatsApp e ele tem o tempo inteiro consultas acontecendo. Exames, pedidos médicos e uma série de outros eventos que acontecem. Exato. Esses eventos, eles não precisam ser todos resolvidos pelo médico. Assim como a Oi não resolve todos os problemas com a mesma pessoa. Então, quer ver qual que é a regra básica de uma boa operação de tecnologia? Você fatia o problema em 3. Problemas baratos com time barato. Problemas médios com pessoas que têm mais skill, mais conhecimento, logo são pessoas mais caras. E os problemas que quase ninguém consegue resolver, você coloca num outro tier, que é o tier 3, nível 3 que a gente chama. Aqui é a SWOT. É o time mais competente que tem, que resolve os problemas que ninguém consegue resolver. Se eu pensasse de outra forma e falasse assim, o tier 3 é o médico, tá? Uhum. Se eu falasse assim, eu vou pegar todos os problemas que eu tenho e botar para o médico resolver, eu vou encarecer minha operação, eu vou ficar extremamente ineficiente,
Então hoje tem tantos recursos que permitiriam um médico a se tornar tão mais eficiente, deixar com que esse peso saia das costas dele e ele distribua melhor isso, para ele ter uma operação mais lean, como a gente chama, muda o jogo dele. E quem fizer isso primeiro vai ganhar espaço primeiro. Então, o médico, ele costumeiramente, ele não é o que a gente chama de early adopter. Early adopter é aquele que adota as mudanças antes. Por quê? Porque na medicina, se você erra, você mata um paciente. Exato. Só que na inovação tecnológica, ele tem que ser o early adopter. Tem que ser usado, tem que arriscar, tem que estar na frente, né? E como você comentou, existem várias ferramentas que o médico pode usar no seu dia a dia e que são acessíveis. Então, a gente insiste muito na questão da telemedicina porque é o evento mais recente que impactou muito. É algo que vem sendo discutido há muitos anos e da noite para o dia você tem um decreto que permite na pandemia e eu praticamente acredito que vai permanecer. Mas, sei lá, um chatbot que ele tem no WhatsApp um pouco mais automatizado para entrar nessa faixa de problema que você está falando. Então, marcar consulta, uma agenda online, o paciente entra. Todas essas pequenas ações que não estão ligadas em embarcar altas tecnologias, a gente também tem à disposição. E aí, explorando o teu lado empreendedor, Marcelo, quais são as formas que um médico que está ali, como você comentou, com todos esses problemas, quando ele senta na cadeira dele, também tem um ponto que eu acredito. Ele saiu da medicina com a sua habilitação médica e saiu com a carteirinha de empreendedor, mas ninguém contou isso para ele, né? Quais são os passos, né, que você acredita que o médico pode ir tomando devagar e buscar conhecimento sobre marketing, sobre vendas? Como que ele pode melhorar essa efetividade? E você trouxe algo muito importante, que é uma ferramenta simples, né? Eu olho, classifico o meu problema e o que eu de fato vou empenhar meu tempo. Exatamente. Hoje, primeiro eu acho que o médico ele precisa estar disposto a sair da zona de conforto dele. Qual que é a zona de conforto dele? É a medicina. Ele vai ver o paciente, ele vai querer estudar mais, ele vai querer ler estudos científicos, ele vai querer ver o que tem de mais moderno, mas eu vou te perguntar, isso muda o jogo financeiramente dele no curto prazo? A resposta é não. Tecnicamente, isso é um pré-requisito para você ser um bom médico, mas você não pode se limitar a isso. Você precisa virar a chavinha, você precisa falar assim, eu sou médico, mas eu também sou empreendedor. E para você hoje, que já é um médico estabelecido, para você hoje, que já é um médico que já tem uma carteira, que já tem uma continuidade de fluxo de pacientes, você precisa começar a dedicar mais tempo como empreendedor do que como médico. No sentido de que, se você estudar 30 vezes mais artigos científicos, você não vai mudar o jogo agora do seu negócio, mas se você se enxergar como empreendedor, você vai duplicar o faturamento da sua clínica em 1 ano. Eu garanto que se você se empenhar e se dedicar, você consegue fazer isso. E uma coisa que eu sempre digo, quando você tem dinheiro, você tem poder. Então, se você quer fazer grandes mudanças na sua estrutura, você precisa ter mais recursos. Então, com esse recurso que você vai conseguir ganhar, você tem que buscar conhecimento para você fazer o que ninguém está fazendo. Hoje eu sou mentor e professor de curso no Gestão 4.0, que está se tornando uma das escolas de negócio mais modernas do mercado. Esse é um caminho. Mas não só isso. Eu, particularmente, me atualizo muito em plataformas digitais para entender como eu posso ser um melhor líder, um melhor gestor, como eu posso aprender mais sobre vendas, sobre marketing. E o médico tem tudo à disposição dele. Empreendedorismo é uma das coisas que a gente mais fala ultimamente no mercado. Como vender, como fazer marketing digital. Então, ele tem que se cercar deste universo. Ele tem que estar vivendo e respirando isso. E incorpore na sua vida. De manhã você pega o carro para ir na sua clínica, vai escutando um podcast de negócio que você gosta, vai escutando esse podcast aqui, né? Vai à noite assistir alguns vídeos no YouTube que vai te capacitar, porque você está entrando no mundo que você ainda não tem domínio. E quando você ainda não entrou nesse mundo, você tem limitação de pensar o que eu posso fazer. Na hora que você ultrapassar essa porta, infinitas possibilidades vão se abrir para você. E você vai poder escolher onde você deve trabalhar.
Uma prática muito comum de operação em tecnologia em empresa, que se aplica totalmente ao médico, é você, primeiro, catalogar tudo que você faz recorrente. O que a secretária faz, o que eu faço. E quanto tempo você gasta com isso? Poxa, eu gasto, em média, 3 horas por dia no WhatsApp. Beleza. A minha secretária gasta X horas fazendo agendamento. E você elenca isso baseado na maior quantidade de horas que você gasta. Você faz um ranking dos maiores ofensores da sua operação. Aí você vai pegar o maior ofensor e você vai trocar esse maior ofensor por uma tecnologia. Vou te dar um exemplo. A secretária provavelmente gasta a maior parte do tempo agendando, confirmando. Já tem plataforma que faz tudo isso para você. Você não precisa se preocupar com isso, né? Putz, pagamento é um problema, é um maior ofensor? Já tem tudo isso. Já dá para você se organizar. E se você faz uma mudança dessa, o que você acabou de fazer? Você acabou de devolver 30%, 40% do tempo dessa pessoa num dia. Isso é muito tempo. Tempo para ela pensar no que a gente vai fazer para o nosso negócio mudar de patamar. Cara, você trouxe algumas coisas assim que são bem interessantes, né? Por exemplo, mudar a regra do jogo. E exatamente isso. O médico, por sua formação, participa de congresso, ele está a atualização é contínua, ele não para. Mas, se ele quiser mudar a regra do jogo, se ele parar para olhar aquilo que ele terceirizou muitas vezes como marketing, como o cuidar das redes sociais, e ele começar a entender um pouco mais esse posicionamento digital, você explorou muito bem, ele já muda a regra do jogo. E cientificamente ele nunca vai parar de estudar. Nunca, está na essência dele. Exato, e tem esses pontos. Outro ponto que a gente precisa olhar para frente, tem ferramenta para confirmar a consulta. Eu vou te dar um exemplo. Claro que a humanização é importante. Demais. É extremamente importante. A Clivo é isso, a gente é high-tech, mas a gente também é high-tech, porque a gente acredita que o contato humano, a personalização da medicina, ela é fundamental, a gente acredita muito nisso. E a gente acredita que isso não deve se perder, mesmo com inteligência artificial, mesmo com tantas tecnologias que a gente tem aí. Exatamente. E aí, como você falou, por que eu não vou usar uma ferramenta para otimizar, marcar consulta e confirmar a consulta com o paciente? Então você já tira uma tarefa altamente manual, né, e se dedica a situações mais estratégicas dentro do consultório. Eu fiz uma compra na reserva, né? E aí eles adotaram uma estratégia nova agora. Naturalmente você já sabe, você vai, faz uma compra e você recebe uma ligação de um colaborador da loja. É uma humanização interessante e se aproximando do relacionamento. Mas existem situações que a gente precisa usar a escala. Então, escalar no seu consultório é isso, você tem a secretária com mais tempo. E o outro ponto que você trouxe, olhar com carinho, não terceiriza situações que é a tua imagem, né? Às vezes é uma empresa, você precisa buscar empresas que são focadas na área da medicina. A comunicação da medicina tem uma preocupação, mas você trouxe um outro ponto, um artigo que o médico pode escrever, que é a informação que ele está colocando à disposição da rede, né? Colaborando de maneira positiva e gerando automaticamente um lead. Porque se você busca uma informação, você encontra a resposta, você vai adotando essa pessoa como uma referência. Isso também é um ponto importante. O médico pode dedicar essa divisão de tempo. E aí a gente fala em muitas soluções altamente complexas. E você trouxe uma outra que senta no teu consultório e mapeia o que você faz. É simples, a gente não está falando para você usar nenhum aplicativo e nenhuma solução de tecnologia, mas põe no papel o que você faz. É o feijão com arroz, né? O feijão com arroz, ele sempre funciona. E você tocou num tema que é super importante, que é a gente vive uma revolução das mídias. A gente está tendo a quebra do monopólio, né? A gente está saindo de uma era onde a gente tinha super concentrado em algumas emissoras de televisão a influência da população. Essa influência agora ela está sendo distribuída, e ela está sendo distribuída através das pessoas. Quanto mais redes sociais a gente tem, mais influenciadores aparecem. E se você parar para prestar atenção hoje, os médicos que mais ganham dinheiro no Brasil, eles se tornaram influenciadores. O médico que aprendeu a falar fácil, Sim. Porque o médico que fala complicado, ninguém entende. Logo, ele não consegue influenciar ninguém. Mas esse é o mesmo médico que vem chateado porque a Gabriela Pugliese ficou mais famosa do que ele.
sem ter estudado medicina e tá lá ensinando, dá aula, mostrando como é que é a rotina dela. Por quê? Porque ela aprendeu a falar do jeito que as pessoas entendem. Então, o médico, ele precisa se enxergar também como uma vitrine. Eu dou mentoria para muitos médicos lá no Gestão 4.0. São por volta de 50 a 100 executivos todos os meses, né? Tem meses que a gente tem uma turma, tem meses que a gente tem duas. E eu sempre digo isso para os médicos. Você precisa dar a sua vitrine para as outras pessoas, verem que você existe, entenderem o seu diferencial e você mostrar o que você faz, que é único, que ninguém pode te copiar, porque todos nós somos únicos. Você não precisa copiar ninguém, vai ter um monte de médico bacana que está fazendo um excelente trabalho, está ganhando muito dinheiro, já criou mais de uma clínica, 2, 3, já está investindo num monte de outras coisas. Tudo graças às mídias sociais. Então, perder esse bonde de você estar se comunicando com as pessoas que te seguem, que você influencia, é você também estar dando um passo na digitalização do seu negócio. E esses médicos que entraram também não entendiam nada de tecnologia, também não tinham a menor ideia de como fazer isso e aprenderam. Essa é a maior prova de que é possível. E você, quando cria uma audiência tão grande quanto esses médicos que estão no topo criaram, você tem um poder de influência dessas pessoas. Você se torna uma pequena emissora, concentrado num nicho que muitas outras marcas querem falar com essas pessoas. Então, automaticamente, você começa a criar outros canais de receita, que, nesses médicos que entraram no topo, se tornou um canal de valor maior do que a própria clínica. Olha que maluquice. Transformou o posicionamento dele, né? E você falou uma coisa que eu gosto muito, que é assim, se você não falar, Marcelo, alguém vai falar. Se você não fizer a gestão da sua carreira, alguém vai fazer. O universo toma conta de fazer. Se você deixa solto, isso vai tomando a forma do universo. E eu gravei um podcast com o Dr. Alexandre Olímpio, que é CEO da Atenze, que é uma escola de formação, uma empresa de formação e consultoria de treinamento para a indústria farmacêutica. Um médico treinando a indústria, né? Olha que interessante. E ele tem uma frase que é a seguinte: o universo não aceita espaço vazio, alguém vai ocupar esse espaço. Então, de fato, o que você trouxe é muito importante. Se o médico não falar, alguém vai falar. E alguém que não tem tanta conteúdo tão bom quanto ele vai ganhar audiência, porque a democratização através das mídias sociais, ela, exatamente como você quebrou o monopólio que existia na TV. Netflix, no ano passado, faturou a mesma coisa que a Globo. Então, essa democratização da audiência, ela é importante. Tem muita gente falando coisa boa, coisas que não são tão boas, mas se o médico não tomar esse papel, alguém vai fazer por ele. Exatamente, exatamente. E é um espaço que ele é muito grande. Eu vou te dar um exemplo simples. Nessas mentorias que eu dou, tem um rapaz que me impressionou muito, porque ele tem uma história de vida muito bacana. E mostra que quando você capitaliza nas oportunidades corretamente, você consegue ter resultados desproporcionais. Esse menino é super novo, eu não vou lembrar a idade dele, mas ele tem 20 e poucos anos. Ele tinha trabalhado como Uber e lavador de carro. Ou seja, era um menino que estava começando a sua vida, estava começando a ganhar seu dinheirinho, com muito suor e esforço. E ele decidiu um dia construir conteúdo na internet. E ele começou a ajudar as pessoas a fazer algo que ele estava fazendo com esse primeiro dinheirinho dele, que era investir em ações, investir em aposta de jogos. E ele criou um método onde ele começou a ganhar muito dinheiro com isso. E aí ele começou a ensinar as pessoas a fazerem isso. Eu não vou me lembrar o número exato, mas é um número tão grande quanto esse, tá? Nos últimos 18 meses ele faturou mais de 50 milhões de reais. Mais de 50 milhões de reais. Esse menino, ele é um fenômeno. Só que ele conseguiu fazer isso em 18 meses. Então, para pensar o que qualquer pessoa que hoje quiser entrar no mercado e realmente se dedicar e olhar a fundo as oportunidades que tem e usar a escala do digital. A escala do digital muda tudo. E os médicos, alguns perceberam, mas a maioria ainda não. E isso é o turbo, né? Vamos ligar o turbo ali? É entrar no mundo digital. Exatamente. Da noite para o dia você liga o turbo. Marcelo, fantástico bate-papo.
Acho que a gente passaria aqui horas e horas. É isso aí. Tem uma outra fonte de conhecimento também, que é o seu podcast, que são Verdade. Excepcionais. Eu ouvi, gostei bastante. Obrigado. Então, todos os que estão ouvindo a gente aqui podem usar esse conteúdo do podcast do Marcelo, que também tem conversa com grandes empreendedores e fala muito sobre isso. Eu vi, por exemplo, que eu comentei com você do Ivan Moré, né, a trajetória dele. Então, o Ivan também saiu de uma posição confortável dentro da maior empresa de comunicação do país para, de certa forma, gerir e empreender a sua vida, a sua carreira. Então, assim... Exatamente, eu sempre me comuniquei, eu sempre tive o meu emprego, o meu empreendimento, a minha atividade principal, mas eu sempre produzi conteúdo. Eu sempre produzi conteúdo porque é uma forma que eu desenvolvi de aprender. Então eu leio, eu estudo, eu pratico e eu falo, poxa, deixa eu agora formalizar isso. E eu, no começo da minha carreira, eu comecei com um blog na época que nem chamava blog. Na época, ninguém sabia direito o que ia ser o nome, tinha gente que chamava de weblog e tinha gente que chamava de blog. E o weblog, ele tinha muita característica de você documentar o seu dia, era um log da sua vida, era mais ou menos isso que funcionava. Então eu tive um blog que foi muito famoso no mundo do empreendedorismo, que é o marcelotoledo.com, que eu comecei falando de tecnologia, escrevendo em inglês, depois passei para português, e na hora que eu comecei a falar de empreendedorismo, eu dei uma estilingada. Teve muito acesso ao meu blog, tem até hoje, mas obviamente que não é um dos mais conhecidos. Disso saiu meu livro, depois disso eu fiz uma série de outras atividades, eu estou super ativo no Instagram, nas mídias sociais, mas o meu xodó hoje é o podcast Excepcionais. Então você vê que assim, o que eu falo, eu pratico. Eu acredito que a comunicação deveria estar presente em todo mundo. Todo mundo deveria ser uma microemissora, porque isso abre portas. Você não acredita a quantidade de gente que já entrou em contato comigo e gente grande. Você acha que é só gente pedindo ajuda? Não, tem gente que quer parceria com você, que quer criar uma sociedade, que quer fazer alguma coisa. Vem empresário, vem gente grande falar com você. Então, como eu falei, passou essa porta, infinitas possibilidades se abrem. Cara, é fantástico. Como eu comentei com você no nosso bate-papo antes, a minha ideia de fazer esse podcast era dividir um pouco do meu conhecimento da área de negócios como um todo, estando sentado do lado da indústria farmacêutica, nesse ecossistema. Eu quero contribuir com os médicos, enfim, é a minha carreira e como é que eu me torno um indivíduo com maior conhecimento para ali lidar. E quem está aprendendo sou eu, cara. Assim, cada episódio que eu estou gravando, é tão bom quanto o MBA. E são pequenas doses, são assertivas e são na prática, assim, conhecimento muito bacana. A questão de produzir conteúdo é o que você falou. Você põe em prática, você verbaliza, você contextualiza. Então, tem coisas que eu aprendi aqui que estão bem interessantes, assim. Você descobriu meu segredo. Meu segredo no Excepcionais. Sabe por que eu comecei o Excepcionais? Porque eu queria gravar as conversas que eu tinha com os meus amigos. Eu vira e mexe, eu falava assim, pô, fulano, vamos tomar um café? E eu saía para tomar café com essa pessoa e saía conversas incríveis. E eu tenho essa prática, né? Porque agora na quarentena eu não estou fazendo mais. Mas eu tinha essa prática de circular os meus amigos e as pessoas que eu gostava de conversar para um bate-papo. Só que eu fazia isso num café. Então eu falei, e se eu fizer exatamente a mesma coisa que eu faço e gravar? E aí eu aprendo muito mais que o convidado, obviamente, né? Com certeza. Isso está assim, fascinante. E tem me tornado, em algumas soluções do dia a dia, ampliou a minha visão para ter outras alternativas quando você pensa em solucionar um problema. E isso tem me enriquecido muito. E aí aqui a gente vai caminhando para o final desse podcast, que vai ser um de muitos com o Toledo. E eu vou plagiar o Excepcionais. Né? Então, vamos embora. Qual é o livro que você indica para que os médicos possam ler a respeito de negócios? Primeiro, o meu, obviamente. Pelo seguinte, eu fiz o livro que eu queria ter lido. Né? O meu livro chama-se Livro Dono. Quem tiver interesse em procurar mais sobre ele, entra no site que é queroserdono.com. Ele é um livro longo, tem 350 páginas. Mas esse é um livro que eu criei um método que eu apliquei em todas as minhas startups. Estou aplicando na Clivo.
Peguei o livro outro dia, puxa, como é que eu fazia isso mesmo? Como é que eu falava, como é que eu organizava plano de negócios e tal? Então, ele é um livro que te ajuda como referência. Se você está um pouco mais avançado, você não precisa ler o livro de cabo a rabo. Ele é um livro que você pode ler sob demanda. Então lá eu te dou um passo a passo de como você começar um negócio do zero. E se você já for muito avançado, tem muito conteúdo avançado lá. Não é à toa que o livro tem 350 páginas. Então, esse é o livro que eu recomendo para todo mundo que quer abrir a cabeça para o mundo digital e que quer se enxergar médico, empreendedor. Vai ajudar muito. Não, e é legal que você explica do livro, né? Você não precisa ler ele todo de uma vez. Você vai fatiar aquele capítulo, aquela situação que te importa naquele momento. Então, é um livro de cabeceira para você ter ele ali como suporte no momento que você está vivendo. Exatamente. Então, bacana. E aí a outra pergunta é, se você pudesse jantar com uma pessoa, estando ela aqui ou não, da área da saúde, quem seria essa pessoa que você iria escolher? Ah, cara, todo mundo que responde essa pergunta no meu podcast ou cita uma pessoa muito próxima e fala assim, pô, vai ser clichê e tal, mas cara, da área da saúde e que eu gosto de conversar, sem a menor dúvida, que é a minha mulher, cara. Que você conhece de nome, que é a Renata Spalletti. A Renata, ela me influencia muito, ela é uma mulher muito diferente, não foi à toa que eu escolhi para ser a mulher da minha vida. Ela é uma pessoa que me influenciou a construir a Clivo. Essa marca aqui que vocês estão vendo, ó, tem marca aqui desse lado, ó, essa marca aqui, ela me inspirou muito a fazer essa empresa, porque diariamente em casa, ela escutava do meu universo e eu escutava do universo dela. E eu falava, não é possível que a indústria da saúde ainda opera dessa forma. E eu ficava com aquilo na cabeça, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a Renata, ela me puxa para ser melhor. E ela também é influenciadora. Então, quem quiser saber quem é ela, pode seguir. O Instagram dela é Rei Spalletti, é uma mulher incrível. Te amo! E eu ouvi o podcast com a Renata, né? Você escutou, né? Quando você fala que ela é determinada, eu não queria ser o personal dela, né? Eu vi o que ela comenta, que é todo dia e tal, então essa determinação também é importante. E a última pergunta aqui é se você pudesse colocar no outdoor uma frase, um recado, se expressar para todos os profissionais da área da saúde. O que você colocaria? Adriano, eu acho que a gente... Essa é uma pergunta que ninguém vai ter a resposta, tá? É uma pergunta filosófica. O que a gente veio fazer aqui na Terra? E eu converso muito sobre essas questões filosóficas com a Renata. E a gente fala assim, será que a gente veio pra cá pra gente curtir? E Deus, ou qualquer que seja a entidade que esteja olhando pra gente, seja um Matrix, ou seja um Deus da sua religião, será que ele está dizendo, meu Deus, eu mandei essas pessoas pra eles, estão fazendo tudo errado? Era só para descansar e curtir a praia e beber água de coco, e eles não estão fazendo nada disso, estão trabalhando 12 a 18 horas por dia? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, a gente veio aqui para aprender e para tornar este ambiente que a gente vive um pouco melhor. Eu acredito nessa segunda parte. Eu acredito também um pouco da primeira. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio na vida, né? Então eu acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande de chegar na Terra e a nossa passagem aqui ter influenciado positivamente o mundo. Ter deixado o mundo melhor do que a gente encontrou. E a gente faz isso se preocupando com os outros, olhando para as outras pessoas, ajudando as outras pessoas, porque você não chegou aqui sozinho, teve muita gente que te ajudou. Eu não cheguei aqui à toa. O time que está aqui gravando não chegou aqui à toa. Todo mundo teve ajuda de alguém. Então, eu sou um cara muito espiritualizado. Então, a frase que eu colocaria nesse outdoor é: nós estamos aqui levando uns aos outros para casa. Essa é a frase que eu mais gosto, é uma das frases que mais me inspira e que tem uma conotação muito forte. Ela resume o que eu acredito. A gente está aqui para se ajudar. A gente não está aqui para fazer a nossa vida sozinho e viver sozinho e ponto final, não. Estamos aqui para se ajudar. Você está me ajudando, eu estou te ajudando, a galera que está aqui também, sabe? Então essa é a minha frase. Poxa, que legal. Pegou fogo, né? Eu acho que vai sair muito insight aqui para os médicos que ficaram até o final aqui conosco. Te agradecer, porque o papo foi fantástico.
e até o próximo episódio. Obrigado, foi um prazer. Obrigadão, meu amigo, foi um prazer. Maravilha. Valeu. Obrigado. Show de bola, cara.